O meu trabalho da P2 do segundo trimestre vai ser sobre o governo de Jânio Quadros. Agora eu vou explicar como foi, o que aconteceu e algumas características. O governo de Jânio Quadros teve início nas eleições de 1960, quando o PSOL e o PTB fizeram uma aliança na qual concorreu à presidência Marechal Teixeira Lott, do PSD, e como seu vice-presidente João Goulart, do PTB. E como forma de disputar com a aliança PSD-PTB, a UDN decidiu apoiar a candidatura de Jânio Quadros, do PTN, que era um político que estava ganhando muita atenção na política, principalmente em São Paulo, onde havia sido vereador, deputado, prefeito e governador. A UDN também lançou Milton Campos como candidato à vice-presidência. Jânio venceu as eleições com 49% dos votos, o maior número de votos até então. Já para vice-presidente, foi eleito João Goulart, da chapa oposta, com 36% dos votos. Jânio era um político muito carismático e bastante performático. Em seus discursos, ele sempre falava de uma forma muito correta e com muitos gestos. Suas aparições eram preparadas para que todos pudessem ver de perto seus hábitos simples, procurando parecer um homem do povo. Jânio queria ser percebido visualmente como parte da população pobre, trabalhadora e sofrida. Seu emblema era uma vassoura, com o qual ele prometia varrer todos os males do país, principalmente a corrupção. Como presidente, Jânio adotava medidas conservadoras e outras mais ligadas à esquerda, sempre tentando agradar ambos os lados, mas de alguma forma não conseguia agradar nenhum. Sua posição política não era nacionalista nem liberal, e ele também não se comprometia com partidos políticos, o que tornou suas negociações com o Congresso mais difíceis e muitas vezes conflituosas. A forma como Jânio se comunicava com seus ministros era por meio de memorandos, os quais ficaram conhecidos como bilhetinhos do Jânio. Neles, ele transmitia ordens, instruções e avisos para os ministros e para outros membros do executivo. Sobre sua política interna, Jânio buscou combater a dívida externa e a inflação que foram herdadas de governos anteriores. Para isso, ele adotou medidas que desagradaram a população, como a suspensão do aumento dos salários, a desvalorização da moeda nacional, a restrição do acesso aos fundos de crédito e também promoveu um corte nos gastos do governo, principalmente retirando os subsídios da importação de trigo e petróleo, gerando um aumento no preço do pão e dos combustíveis. Os subsídios são a ajuda financeira que o governo fornece em determinadas atividades para manter os preços de alguns produtos mais acessíveis para a população. Essa política econômica foi adotada por Jânio, tinha sido ditada pelo FMI, como condição para que o Brasil pudesse receber novos empréstimos. Durante o governo de Jânio Quadros, algumas proibições foram adotadas, como a proibição da corrida de cavalos nos dias úteis, as brigas de galo, o uso de biquíni nas praias, o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval, e Jânio também regulamentou o cumprimento dos maiôs nos desfiles e concursos televisionados. Fazendo uma observação nas proibições de Jânio e um link com os dias que vivemos atualmente, se essas fossem aderidas nos dias atuais, iriam causar uma enorme comoção na população, pois essas são proibições extremamente machistas, como a proibição dos biquínis e o regulamento do tamanho dos trajes de banho femininos. Porém, já a proibição do uso do lança-perfume poderia ser uma restrição benéfica atualmente, podendo assim evitar com que diversas pessoas não desenvolvam problemas de saúde. Sobre o plano internacional do governo de Jânio Quadros, ele adotou uma política externa independente e buscava dar autonomia ao país frente aos blocos econômicos da época. Em plena Guerra Fria, quando o alinhamento da política externa brasileira era automática com os interesses dos Estados Unidos, Jânio decidiu reatar as relações diplomáticas e comerciais com países do bloco socialista, como a China e a União Soviética. Dessa forma, em julho de 1961, Jânio enviou João Goulart para uma viagem diplomática na China, com o objetivo de fazer acordos comerciais. E em agosto de 1961, Jânio condecorou Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a personalidades estrangeiras. E este era um dos líderes da Revolução Cubana, que ocorreu em 1959. E naquele momento ele era ministro da Economia de Cuba. A política externa de Jânio Quadros acabou desagradando os conservadores, militares anticomunistas e a UDN, que era representada principalmente por Carlos Lacerda, que havia sido eleito governador da Guanabara.
Porém, mesmo desagradando todos esses grupos, Jânio não estava preocupado em negociar com a oposição nem com seus próprios aliados, tanto que diversas vezes Jânio se contrapôs ao Congresso, à imprensa, ao vice-presidente da República e agia sem consultar o Congresso. Jânio não possuía compromisso com as instituições democráticas, o que gerou problemas entre os três poderes da República. Em poucos meses, Jânio Quadros conseguiu bagunçar o ambiente político nacional, subestimar seus aliados e se isolar na presidência. Logo no dia 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda fez um discurso transmitido por rádio e televisão, onde acusava o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de tramar um golpe de Estado e convidá-lo a participar. E no dia seguinte, dia 25 de agosto, Jânio Quadros enviou uma carta ao Congresso, afirmando que estava sofrendo pressão de forças terríveis, e então renunciou à presidência, com apenas 7 meses de governo. Jânio renunciou sem dar muitas explicações, porém existem teorias de que ele tenha tentado um golpe, mas as coisas não ocorreram como ele planejou, pois sua renúncia foi aceita de imediato pelo Congresso.